entendimento de vocês, porque várias das pessoas que talvez estejam ouvindo pela primeira vez esse termo de função autonômica, função autonômica, função autonômica. Você ouviu muito falar em sistema nervoso autônomo, tá? Principalmente quem faz osteopatia e tudo mais. Só que eu, nos meus anos aí de escola de Madrid e de DO e doutorado, eu acabei vendo que o que a gente acaba estudando é uma fração, assim, muito pequena do processo, né? E aí, assim, a ideia é tentar passar um pouco dessa noção, dessa expertise para os profissionais de saúde de maneira geral. Para você ter uma ideia, eu fui convidado para dar uma palestra no Hospital Universitário aqui de Brasília para o grupo de reabilitação. Olha que legal. Possivelmente em agosto devo fazer agora, que é para fonoaudiólogo, para enfermeiro, para os físicos, para todo mundo. Porque ter noções da função autonômica, ela serve, sim, uma diversidade de profissionais, né? Claro que quem estuda osteopatia, ele vai ter uma noção um pouco melhor, mais imediata e tudo mais. Mas, por exemplo, o nutricionista que não entende de função autonômica, ele perde muito. Perde muito. Só para você ter uma ideia, Randy, o nutricionista amigo meu aqui em Brasília, cara, é um dos que eu, assim, me ajudou muito nesse processo estar mais fininho assim. Ele incluiu no hall de exames dele a função autonômica. Show. Porque eu falava para ele assim, ó, tem paciente seu que não melhora porque está com a função autonômica alterada. Aí eu ia nas consultas e parecia que eu que estava dando a consulta para ele. A gente ficava 2 horas e pouco conversando sobre essas coisas. Ele me ensinava muito de metabolismo, né, fígado, essas coisas, e eu ensinava as coisas para ele. Então, uma coisa bem legal, assim. Né? É Então, aquele ditado, né? Uma mão lava a outra e as duas lava a cara, né? é isso aí, cara. E eu costumo dizer assim que a gente que esconde conhecimento termina perdendo bem lá na frente, né? Eu acho que o beneficiado somos nós, porque acredito que a gente está fazendo bem a pessoas que a gente nem conhece, as pessoas que a gente não tem nem noção, porque tem pacientes que vão ser beneficiados, tem profissionais que vão ser beneficiados, e aí é multiplicador o processo. É o que É eu isso sempre aí. falo para o pessoal das lives, nas aulas, porque não, se o Dr. Steele não tivesse disseminado o conhecimento, a gente estava morto, né, hoje. Teoricamente, É, seria isso. Então, Felipe, exatamente. me fala aí, de acordo com a última aula, assim, o que é que te fez agora mudar um pouco a pegada para a parte clínica e trazer esse conhecimento, já que é algo novo para você e que você não estava nem tão empolgado e a gente fica insistindo para fazer, e aí você terminou que te empolgou. Quais foram essas coisas que te impulsionaram a fazer isso? Legal. Bom, acho que a primeira coisa, assim, quando eu dou aula do sistema nervoso autônomo pela Escola de Madrid, tipo, a gente tem que segurar a mão, sabe? Você fala, mas você fala, isso aqui não posso aprofundar muito, isso aqui não posso aprofundar muito, porque tem um conteúdo a ser ministrado, a ser colocado, né? Acaba que a gente passa muito das coisas, mas a gente vê que em cada aula, né, em cada paciente que a gente atende, a gente está falando o tempo inteiro sobre isso, né? E normalmente as pessoas não têm noção, por exemplo, que estão falando disso. Então, a ideia é tentar entender realmente, assim, entender um pouco a função autonômica vai ajudar no contexto que você já tem. Acho que a coisa principal é essa, assim, eu sou um fisioterapeuta que trabalha com reabilitação. Ok, vai entender como a função autonômica te ajuda. Você é um nutricionista? Também. Você é osteopata? Melhor ainda. Aí minha área junto. Então, é independente disso, né? Então, por exemplo, eu conversando com a minha esposa outro dia aqui, eu falei para ela assim, você já viu que tem paciente seu que recupera mais rápido do que outros? Ela, nossa, tem mesmo. E
porque existe um contexto autonômico associado a essa pessoa, que você ainda não entende. Né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? De tentar dar essa noção melhor aí para as pessoas, para os profissionais de maneira geral. E isso vai fazer com que eles prescrevam tratamentos melhores. Né? Porque a gente tem sempre, por exemplo, os fisioterapeutas têm normalmente uma questão muito musculoesquelética. Muito musculoesquelético. E quem é osteopata acha que manipulando uma cervical regulou o sistema nervoso autônomo e acabou. Então assim, acho que vai mexer no crânio e pronto, regulei o parasimpático e acabou. Não é assim. Trago verdades. Não é tão simples, né? As canetinhas, pronto. Hashtag. Não é tão simples. Não é tão simples, cara. Ó, não é mesmo. Tá? E a ideia dessa live, né? Já estamos aí com mais de 90 participantes, coisa boa. Na verdade, 96 e vai esgotar já já. Coisa boa. Bom ter toda essa galera junto aqui. Ó, muito legal. Bruno, Leonardo, Camila Oliveira, olha que beleza. Legal. Obrigado por estar aí. Muito bem. Várias carinhas novas também. Obrigado, gente. Todos vocês estarem aí. Bom, podemos começando, né? Taca fogo. Então vamos lá. Taca fogo, cabaré. Pessoal, é o seguinte. A ideia é falar um pouco sobre dores crônicas associadas ao sistema nervoso autônomo. Quer de anotar, já pega os cadernos aí, anota. Quem não, bastante atenção. As perguntas, se quiserem, vão colocando aí, o Randy vai separando, a gente vai tentando responder à medida do possível, lá no final, alguma coisa, tá? Bom, a primeira coisa, assim, é que normalmente as dores crônicas dos pacientes está associado com um problema crônico dele, né? Assim, ele normalmente tem uma condição sistêmica já não tão adequada, não tão boa. Mesmo aquela pessoa que tem a dor pela dor. Tá? Se você for fazer algumas medidas, algumas medições, algumas coisas, vão ter algumas outras coisas associadas. Tá? E a ideia é começar a dar luz sobre isso. Tá? Existe muito hoje, no conceito de dor crônica, uma série de coisas associadas. Então, por exemplo, tem a galera que estuda aquela parte mais fisiopatológica da dor, né, para ver o receptor que liga o estímulo nociceptivo, local, periférico, tecidual, essa coisa toda. Tem gente que estuda a percepção da dor, quer dizer, o quanto o paciente percebe a dor, o quanto o sistema de modulação descendente acaba ajudando nisso, né, e acaba estimulando, né, esses aspectos, por exemplo. Existe a galera que trabalha com as questões mais psicológicas associadas com a dor, essa coisa toda, os aspectos sociais, né? Hoje tem o aspecto biopsicossocial, que é a brincadeira que a gente fazia lá no congresso, tá? Então, existe realmente todo esse arcabouço de coisas que nós temos que levar em consideração, tá? Porém, eu quero pegar a função autonômica e enfiar nesse contexto aí, todo junto, né? Para que vocês acabem entendendo um pouco de como isso pode ajudar, né? E como vocês podem ter uma noção aí de ajudar as pessoas em cima disso, né? Então, de maneira geral, quando a gente pensa nos pacientes com dor crônica, eu tenho que pensar eu vou dividir basicamente aqui em dois grandes fenômenos, tá? Pessoal, assim, eu sei que muitos de vocês estudam muito tempo dor crônica, essa coisa toda, tá? Nada disso aí, tudo tá valendo, tá? Tudo tá valendo. Eu vou só acrescentar mais uma coisa para vocês estarem examinando dentro daquele processo tudo, tá? Então, muito bem. Que é a função autonômica. Então, assim, para a gente ser um pouco didático e começar a coisa um pouco assim, a primeira coisa, se você quiser procurar no Medline sobre função autonômica e dor crônica, você vai escrever os seguintes descritores lá.
Ó, vou pôr lá no site, lá no chat, ó. Para vocês verem Autonomic Nervous System. And eu vou fazer direitinho. Você copia e cola no site lá, ó, tá? Só para vocês verem que eu não tô assim, é um segredo. Não, tá tudo lá. And chronic pain. Pronto, tá ali, ó. Dá uma olhada. Você copia isso, cola lá no site do PubMed, ó. Você escreve PubMed assim, ó, lá no Google, vai sair o site. Você clica isso, cola na procura, dá o search e vai dar um monte de estudo que relaciona essas coisas, tá? Eu separei algumas peças mais interessantes aqui para vocês, tá? Para a gente estar sempre tentando basear o nosso estudo assim em colocações mais assertivas aí, mais direitinho, tá? Para que a gente não tenha assim muito achismo, tá? Em cima disso. Bom, então vamos começar. Para ser didático, nós vamos dividir a função autonômica e as dores crônicas em dois grandes grupos, tá? Um primeiro grande grupo, a gente vai estar falando sobre um fenômeno mais local metamérico, que está relacionado ao sistema simpático, tá? Em relação ao sistema simpático, Sou doida com essa faculdade, essa escola, eu queria ter feito curso lá. eu também queria ter feito curso lá. Quem queria ter feito curso lá? Fala pra mim. Ah, agora levanta a mão aí. Deixa eu ver. Quem é? Quem é que vazou o áudio aí? Eita, nós. Agora pagou o mico, olha lá. Rapaz, eu tô procurando aqui, não Eu acho. procuro, não acho, não quero falar nada. Ó, Achei. Flavinho. Cíntia Kaiser. É, eu que falei mesmo. Cadê? Cadê? Vem fazer então. O que você está esperando? Oh, meu Deus do céu. Tô terminando a minha ainda. Tô Tá. na reta final da que eu estou fazendo. Tá bom. Seja bem-vinda. Obrigado, viu? Muito bem. Então, ó, retomando aqui, a gente começa a falar então sobre o sistema nervoso simpático, que ele vai estar associado com um fenômeno mais metamérico e local. Então, olha só, que interessante. Se eu pensar que existe a medula e todas as informações que vão chegar na medula no corpo posterior, a gente comentou na vez passada que o sistema nervoso autônomo simpático, ele influencia isso, enviando uma série de estímulos para o corpo posterior da medula, tá? Então, basicamente, o que ele faz? Ele começa a enviar essa série de estímulos quando tem alguma coisa errada. Então, vamos fazer uma conta básica. Vamos supor, tá? Olha lá, não aguento fazer isso aqui sem isso, ó. Vamos supor aqui, povo, ó, aquelas horas das fotos, né, que o povo bate a foto para postar, não sei o que, gosta dos desenhos. Olha lá. Adoro esse desenho. Obrigado. Ó, vamos pensar assim, ó, aqui é o corno posterior, tá bom? O que acontece? Eu tenho um problema numa víscera qualquer, tá? E ele vai enviar até o corno posterior da medula aqui, ó. Eu devia ter feito da última vez, né? Uma foto e negócio. Depois eu faço. Ó, aqui no corno posterior da medula, ele vai ficar enviando um monte de informação aqui. Tá? Agora presta atenção. Olha só. A pessoa tem uma capacidade limitada de aguentar estímulo naquela área. Isso não é infinito. Entende o que eu quero dizer ou não? Vamos supor que eu tenha, dá um número qualquer aí, 10 mil células ali. 1000 células, não tenho a menor ideia quantas células tem. Tá? Vamos botar 1000 células, tá bom? 1000 células para receber estímulo. Agora, essas 1000 células, elas vão ter que receber estímulo tanto do sistema autonômico, quanto do somático, quanto do interneurônio, que vem de cima para baixo, ou seja, tem que receber estímulo de todo mundo. E o que acontece é que nessa área existe já uma filtragem dos estímulos. Ele dá um certo filtro para você não perceber tudo, né? Então, o que acontece quando você tem um problema no sistema nervoso simpático? Essa área ela vai ficar
sensibilizado. Ou seja, você, por um estímulo menor periférico, você possivelmente vai passar mais o estímulo somático, que é o da dor, por exemplo, e você vai perceber mais isso. Então, o primeiro sistema de bloqueio ali está falho. Quando você tem um problema do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático enviando ali o tempo todo a informação, por exemplo. Tá? E olha que interessante também. Quando você tem isso acontecendo, do sistema nervoso simpático com alguma falha, tá? E a ideia aqui não é, às vezes, dizer, o que causa uma falha do sistema nervoso simpático? A ideia não é essa. Imagina que ele tenha, tá? Qualquer motivo. Quem é osteopata? Disfunção. Pronto. ERS, FRS da vida, né? Quem é da galera da terapia manual, um bloqueio articular, já fazer um AP, um PA do Maitland, um problema lá do Mackenzie, né, que como é que fala? Tem um desarranjo, tem lá os termos, né? Eu não sou um especialista nisso, mas imagina que tem um desarranjo mecânico, tá? Um desarranjo mecânico, ele leva a um problema desse. Então ele começa a deixar sensibilizar aquela área posterior. Essa área posterior sensibilizada, ela é um convite para o estímulo nociceptivo entrar. Pergunta para você. Todo estímulo nociceptivo vira dor? Está escrevendo aí. Não, não, sim, não, sim, não. Pois é, olha aí que legal. A galera tá em dia, ó. Realmente não vira. Mas, se você tiver com o sistema nervoso autônomo zoado, a quantidade que pode virar é muito maior. Olha aí. Aí é que tá. Porque a gente começa a perder esses filtros de bloqueios de dor, por exemplo. Entre o estímulo nociceptivo e a dor tem um caminhão de coisas que acontece. Vocês sabem, né? Ou, se não sabe, tinha que saber. Ó, se não sabe, isso aí anota para você estudar, hein? Tá? Se está achando que o estímulo nociceptivo é igual a dor, esse é um problema. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Quando esse estímulo está assim, há muito tempo, muito tempo, por exemplo, você tem lá um bloqueio da sacroiliaca há muito tempo, vai e volta, sua dor mecânica, tá? Mas isso fica sensibilizando aquela área por muito tempo. Sabe o que acontece com aquelas células? Aquelas células podem ter um processo de apoptose, ou seja, aquelas células podem morrer. E aí, quando as células morrem, essas do cone posterior da medula, fica hipersensibilizado no mesmo local. Aí é um prato cheio para isso que, ó, até o Rolê escreveu aqui, ó, alodinia. Legal, Rolê, obrigado. Ó. É isso. Então, vários casos pode acontecer. Aí, quando isso acontece, é realmente um problemão, porque a estrutura foi prejudicada. Olha aí. A estrutura foi prejudicada. Isso é um grande problema. É um grande problema. Né? Então, eu ainda mais tenho que ter um controle melhor sobre os estímulos nociceptivos. Por quê? Porque o estímulo pequenininho agora já gera uma dor enorme. Percebe? Estão acompanhando meu raciocínio ou não? Todo mundo mexe com a cabeça aí. Ih, que legal. É que eu tenho que passar as telas assim, nós estamos com lotação full. Que legal, obrigado, viu? Olha aí, legal. Muito bem. Tá, deixa eu voltar. Ó, Thiago Senra, beleza? Aos pouquinhos eu dando, Henry ali, Karina, Carla Castro. Tudo bem. Um pouquinho eu vou indo e voltando. Então, pessoal,
Ainda mais com os pacientes que têm esse tipo de problema, os estímulos autonômicos têm que ser o mais certinho possível. É aquela pessoa, por exemplo, que começa a ter, por exemplo, quando come alguma besteira ou qualquer coisa assim, ela sofre mais. Já teve paciente assim, a pessoa come uns negócios esquisitos lá e parece que a dor dela piora. Ó, às vezes vocês nem percebem que isso ocorre. Olha lá. Que interessante. Então, tem gente que é assim. Ou, o mais habitual para todo mundo, é um estado de estresse emocional. Aí o estresse vira um gatilho e a dor aparece. Ou seja, várias pessoas, elas não têm, digamos, a capacidade de aguentar todo esse estresse que ela sofre. E isso é o conceito que eu falei da última vez, e tenho falado nas redes sociais, que é a reserva autonômica. Isso é reserva autonômica. A pessoa não tem mais essa capacidade. Então, aos poucos, nós temos que estimular essa pessoa a recuperar essa capacidade de resiliência corporal. Qual que é o nosso meio de entender isso? Por meio da função autonômica. Percebe? Então, o paciente com dor crônica, ele normalmente é um paciente que torra a reserva autonômica dele só para se manter. Ele torra a reserva dele. Ele tem gasto, digamos, simpático desnecessário. Desnecessário. Simplesmente assim. Né? Ele precisaria, por exemplo, de, sei lá, vamos falar em quilocaloria, só para ter uma... Ele precisaria de 1.000 quilocalorias para manter as reservas deles, ele gasta muito mais, sendo que ele não consegue repor isso. Tá? Então, é alguma coisa nesse contexto. Então, quando eu penso num fenômeno local, que eu tenho, por exemplo, uma disfunção somática, por exemplo, e disfunção somática lembra que está conectada com o sistema nervoso simpático, na aula passada eu falei isso. Quando eu tenho uma disfunção somática, eu necessariamente tenho um desarranjo do sistema nervoso simpático. Tanto é que até eu fiz um mapa cinesiológico para vocês, o sistema autonômico, da última vez, tudo mais. Ou seja, se eu tenho desarranjo do sistema somático, entenda se eu tenho do sistema simpático. Tá? E o sistema simpático, por mais incrível que pareça, ele não é um sistema assim muito global. É um erro pensar que a reação simpática, essa que a gente está falando aí, ela é global. A gente fala muito em luta e fuga, né? Simpático, luta e fuga, tudo mais. Mas essa reação só ocorre quando entra o eixo hormonal junto. Se não tiver eixo hormonal, esqueça. A reação simpática, ela é localizada. E o que acontece é que quando você tem, por exemplo, dores musculoesqueléticas, várias das dores musculoesqueléticas que nós temos nem são problemas musculoesqueléticos. São dores referidas. E a gente começa a entrar no conceito de que o paciente com dor crônica, ele é um paciente, por exemplo, que pode ter vários outros problemas de saúde associados. O exemplo mais clássico, fibromialgia. Quem já atendeu fibromialgia aqui? É a gota, né? Vontade de sair correndo, né? Na faculdade, então, a gente falava assim, Deus me livre, quero uma entorse de tornozelo. Não era assim. Era assim. Eu gostava. Sempre foi meio esquisito, viu? Eu gostava, porque eu falava assim, gente, eu preciso ajudar essa pessoa de algum jeito. Então, de uma certa forma, essas pessoas, elas têm que ter associado um trabalho para a saúde delas, de maneira geral. Então, o fibromialgia, por exemplo, ele é um dos caras que ele tem uma fisiopatologia super complexa. Tá? Quem gosta de estudar fibromialgia, eu fiz já uns videozinhos sobre fibromialgia, já
já dei entrevista, essas coisas todas, coisas mais simples, né? Mas procure os termos de fibromialgia versus desautonomia. Quem gosta, procura sim. Ó, vai lá e estuda. Não tem problema em falar essas coisas, não. Procure isso aí. Fibromialgia. Tem inglês, tá? Oi, hello, English. English, baby. Not Portuguese. Only English. Ok? Tem Google Translator. Coloca lá e faz. Vai dar bom, tá? Vocês vão ver que vários artigos têm demonstrado que a fibromialgia é explicada, por exemplo, por problemas de função autonômica, que eles dão o nome de desautonomia, né? Quando a função do sistema nervoso autônomo está com algum problema. Muito bem. Então, quando você tem aquelas dores corporais, né, do fibromialgia, ele é um misto de problemas musculoesqueléticos, somáticos e principalmente de dores referidas. Então ele vai ter, metamericamente, uma série de disfunções que estão deixando esse corno posterior da medula sensível e isso provoca dor generalizada na pessoa. Então, não necessariamente aquela pessoa, ela vai ter, por exemplo, não necessariamente ela vai ter, assim, uma doença, uma entidade de fibromialgia. Ela vai ter vários pequenos problemas que começam a mimar o sistema nervoso simpático dela. Vai colocando ela em estado de estresse, 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 estresse. Se você sobe bem a fisiologia do sistema nervoso simpático, quando você tem ativação simpática, normalmente, sabe o que acontece? Lá na pele, eu tenho uma série de pequenos vasos na pele. Só ver um negócio aqui, pessoal. Não sei se o Randy caiu aqui e não consegue entrar, coitado. Vai ficar sem ver a live. Sacanagem, né? Aí. Então, ó, vou continuando aqui. Olha. Tudo bem. Olha só. Então, o que acontece é o seguinte. Então, ele vai gerando problemas em todos os metâmeros e isso vai embolando a informação toda e qualquer estímulozinho vira um estímulo nociceptivo e é encarado como dor pelo paciente. Por que encarado como dor pelo paciente? Porque ele está em estado de luta ou fuga. Veja, se ele tem uma série de disfunções ao longo do sistema simpático, ele não necessariamente tem fibromialgia, olha só que legal. Ele pode ter dores corporais. Aí a literatura, ela indica isso como síndrome da fadiga crônica. O que eu vou falar? Síndrome de fadiga crônica. Já ouviram? A síndrome de fadiga crônica é aquele paciente que é igualzinho fibromialgia. Sabe qual é a diferença? Em geral, ele não tem um sintoma visceral. Em geral, ele não tem um sintoma visceral associado. Tá? Normalmente, fibromialgia tem. Mas ele tem os pontos de dor, essa coisa toda e tudo mais. Né? Então, normalmente, o que vai acontecer? Você vai ter um problema, quando você tem essa ativação simpática, que os vasos sanguíneos, eles acabam sendo mais vasoconstringidos por uma ação simpática. Mas olha só, os vasos que vão fechar são vasos mais periféricos. São vasos mais da pele, da fáscia, daqueles locais. Eu não posso pensar que no sistema simpático eu vou fechar um vaso que vai para músculo. Pensa comigo, se eu tenho um sistema simpático que é para lutar ou fugir, eu tenho que ofertar sangue para onde? Para o músculo. Então ele tira da pele e põe para o músculo. Quando ele tira da pele, ele deixa o periósteo mais sensível.
que é quem insere no periósteo. Toda aquela camada miofacial ali, ela insere os periósteos e acaba deixando mais sensível o toque, a pessoa fica mais sensível, tá? Então, isso normalmente faz com que essa capacidade de recuperação comece a ser pior. Por quê? Porque quando eu estou em estado de simpaticotonia, eu estou gastando energia do corpo. Então, vamos começar a falar mais de fisiologia agora. Se eu estou no estado simpático-otônico de gasto de energia, eu preciso ter uma demanda de oxigênio, certo? Então, esse oxigênio precisa entrar no pulmão, chegar até aquela célula muscular para ele estar fazendo lá, né, os movimentos dele. Toda a fisiologia. Então, o que vai acontecer? Em estado de simpaticotonia, eu não consigo me manter muito tempo assim, sabe? Eu, quando vou lutar ou fugir, eu tenho um certo limite. É a fisiologia do exercício, né? Não tem aquele limiar aeróbico? Quem lembra? Nossa, professor, você foi longe agora, hein? Alguém trabalha com esses limiares aqui ou não? 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 Deixa eu ver. Tem uma mãozinha levantada. Ninguém? Ó, o rancho ficou lá para a segunda tela. Olha lá. Ninguém, né? Limiar aeróbico, anaeróbico? Ixi. Tem uma mão lá no fundo lá, João Paulo Santos. Ei, João, obrigado, cara. Aí, tá nós. Vamos lá. Então, olha que interessante. O corpo tem uma capacidade para lidar com isso aí. Se ele não consegue mandar o oxigênio, o que ele vai fazer? Ele vai começar a usar um segundo sistema, né? O metabolismo anaeróbico. Aí, filhão, metabolismo anaeróbico, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar uma outra via oxidativa, né? Que ele vai começar a fazer a famosa liberação do ácido lático. Eu estou falando uma coisa bem simples aqui, aquela coisa da faculdade mesmo, tá? Ele vai começar a liberar isso e normalmente o pH local vai começar a fazer o quê? Adivinha, se eu jogo ácido, vai ficar mais ácido, vai ser mais um problema para o corpo lidar com isso aí. Sim ou não? E aí começa a dar aqueles sintomas de fadiga. A pessoa quer mexer um pouco e não consegue. Toda revisão, todo artigo que se presta sobre fibromialgia inclui exercício. Por que será? Porque ele ajuda a regular esse processo. Claro. Então, quando você começa a ter esse tipo de problema, ele entra numa cronicidade tão grande que os receptores mitocondriais das células, eles começam a ficar, digamos assim, cheios e não conseguem tirar o oxigênio e pôr novo oxigênio. Eu começo a ter falha na produção das mitocôndrias. Aí a pessoa começa a ter a resistência muscular dela ainda pior. E isso tudo, quando você começa a se sentir, tua saúde começa a deteriorar, ou seja, seu pH sanguíneo, né, fica mais ácido, o teu corpo entra em estado de alerta. Aí sabe o que acontece? Entra um segundo sistema que ajuda a indicar que você está em estado de alerta. Sabe qual é? Sabe? O hormonal. Aí, negado. Aí entra o hormonal. Aí, quando entra o hormonal, começa a piorar a situação. Porque suprarrenal começa a bombar o sistema simpático. Que é assim, é como se o sistema simpático fosse um carro 2.0. Ele corre, ele vai e tal. Agora, quando ele precisa do turbo, ele liga o sistema hormonal. É aquele que você liga, você faz assim, né? No carro e vai embora. Sistema hormonal.
Então é isso que acontece. Só que o sistema hormonal é turbo, ele gasta toda a tua gasolina. E uma das formas de a gente verificar se o sistema hormonal está na jogada já é uma medição simples do cortisol. Cortisol, exame de sangue. Já viu falar? Já, claro, cortisol. Cortisol ele vai dar uma noção interessantíssima disso, tá? Ele vai dar uma noção disso e vai dar uma noção de como está trabalhando o seu sistema renal. O sistema renal ele acaba sendo muito forçado quando entra o sistema hormonal, por conta de um sistema que você aprendeu na faculdade, possivelmente não lembra, que se chama renina, angiotensina, aldosterona, cortisol. Mas, galera, vamos manipular lá o talos anterior e resolver. Vamos alongar os isquiotibiais, né? Ou, né, e a crítica aos osteopatas fodões. Vamos manipular a primeira costela e resolver, porque mexi lá no gânglio estrelado. E tá tudo resolvido. Mas se